Agora vamos mostrar aqui mais uma utilidade de funções, que é o que a gente chama de desenvolvimento top-down. É melhor explicar aqui que vocês verão de que se trata. Nós vamos trabalhar aqui. A ideia do desenvolvimento top-down é o seguinte: você começa a desenvolver seu programa principal e algumas coisas você não sabe ainda fazer, mas você sabe aquilo que você quer, sabe aquilo que você tem que fornecer, aquilo que você quer receber. Você chama uma função. Você chama uma função que você ainda não tem. Tá bom? Você chama a função que ainda não tem, acaba seu programa principal e depois você vai trabalhar nessa função. Certo? Você adia problemas e você concentra o seu raciocínio, certo? Em dois momentos diferentes. Certo? Uma hora você está pensando no programa principal, outra hora você está pensando na função. Certo? E você sabe bem qual é o acoplamento dos dois na medida em que você soube determinar. Apesar de você não saber ainda como que você vai fazer a função, você sabe o que você quer naquela função. Aí você pode usar essa técnica, tá bom? Que é a tal do desenvolvimento top-down. Então nós vamos fazer isso para resolver o seguinte problema. Eu quero um programa que ele vai ler diversos números que o usuário vai colocar. Para cada número que o usuário colocar, ele vai encontrar o menor número primo que seja maior ou igual àquele. Bom, por exemplo, se o número lido for 4, o programa deve encontrar 5. Se o número que o usuário fornecer for 11, o usuário deve encontrar 11 mesmo. Tá bom? Sempre existe isso aqui, para vocês ficarem mais tranquilos, sempre existe, o conjunto de números primos é infinito, sabe-se da matemática, então para qualquer número que o usuário fornecer, existe sim um número primo acima dele, tá? Igual ou superior a ele. E o programa deve terminar quando o número lido for menor ou igual a 1. Ok? Bom, então como que a gente faz isso? A gente começa então pelo programa principal, certo? O que a gente já sabe? Eu vou ter que ler um tanto de números e para cada um deles encontrar o menor primo maior ou igual a ele, certo? E imprimir, certo? E vou parar esse loop quando o número que eu ler menor ou igual a 2. Bom, então eu começo o meu programa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou supor aquela nossa estrutura de loop, certo? While continue, vou fazer n igual a input, eu vou ler o número, tá bom? Vou imprimir agora já, aqui eu vou fazer o seguinte, p igual a aqui, gente. Então agora eu tenho que calcular encontrar, tá bom? O menor primo maior ou igual a isso. Como que eu vou fazer isso? Sei lá, gente, mas eu sei determinar bem isso aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou inventar uma função aqui agora que vai ter a obrigação de fazer isso. É um problema que eu vou deixar para depois, tá bom? Menor primo maior ou igual a n. Já encontrei, não encontrei o número, agora eu dou um printf. Peraí, vou mudar um pouco aqui o programa, gente. Ok? Então ele faz o loop aqui, ele leu uma primeira vez, tá bom? Aí ele encontra o menor, se o n for maior ou igual a 2, o cara pode desistir desde o começo, tá bom? Mas, se não for esse o caso, ele vai executar isso aqui uma vez, vai encontrar o menor primo maior ou igual a n, tá bom? E vou imprimir o que eu encontrei, ok? E ler um outro n. Bom, muito bem, esse programa funciona se isso daqui funcionar. Tá bom? É isso que é a ideia do desenvolvimento top-down, é isso aqui. Eu faço promessas. Então agora, vamos salvar isso daqui. Vou dar esse mesmo nome aqui, isso aqui eu já usei, tá certo? Agora eu vou fazer essa função. Como que eu encontro o menor primo maior ou igual a n? Vamos pensar aqui. Eu primeiro testo para ver se n é primo. Se n for primo, tá bom.
Se n não for primo, eu testo n mais 1, para ver se é primo. Se não, testo n mais 2, se não, n mais 3, e vou ainda assim até encontrar um que seja primo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer P igual a n. O que eu fiz aqui, gente? Estou testando a partir do número n, todos os números até encontrar um que seja primo. Tá bom? Aí certamente eu terei encontrado no fim disso daqui o menor que seja. Só que, o que eu fiz aqui, gente? Mais uma vez, empurrei o problema para depois. Tá bom? Empurrei o problema para depois, porque agora eu tenho que desenvolver isso daqui. Bom, então, deixa eu salvar isso daqui. Bom, salvar com esse nome aqui mesmo. Tá bom? Esse substituir arquivos é porque eu usei na outra aula para isso aqui. Pronto. Muito bem. Estou avançando. Bom, mas continuo com o problema. Então, agora, eu preciso, então, desenvolver uma função. Tá? Essa função ela tem que retornar true se o número for primo, falso se o número não for primo. Bom, agora eu tenho que encarar esse problema. Como é que eu sei se o número é primo se não é? O que é o número primo, gente? Ele é divisível por 1 ou por ele mesmo, tá bom? Então, se você pensar nos divisores dele, certo? E considerar que o fator dele é diferente de 1, certo? Então, se ele for igual ao menor fator dele, certo? Ele é primo, tá bom? Então, aqui eu simplesmente vou colocar aqui, primo igual a P igual a igual, tá bom? Menor fator de P. Ok? Então, se for isso, ele é primo. O que aconteceu aqui agora, gente? Mais uma vez, certo? Eu empurrei com a barriga, certo? Estou enrolando. Então, agora eu tenho que encontrar qual que é o menor fator. Então, aqui eu vou pôr aqui, function como que eu sei qual que é o menor fator, gente? Eu vou fazer o seguinte, um raciocínio bem simples aqui. Eu vou começar testando, vou testando todos os divisores. Para saber se o número é divisor de outro, eu testo se o resto é zero, certo? O resto é a função módulo. Então, aqui agora eu vou fazer assim, d igual a 2... Tá bom? Eu estou testando todos os divisores a partir de D. Eu sei que isso vai parar se o P for positivo e maior que 2, bom, porque ele sempre é divisor dele mesmo. Entendeu? Então, uma hora eu vou encontrar, pelo menos esse divisor eu vou encontrar. Então, eu estou testando. 2 é divisor? Não. 3 não é. Então, até no pior dos casos, ou eu encontro um divisor menor que ele, ou encontro um divisor igual. Tá? Não tem perigo disso aqui estar num loop eterno. Tá bom? Então, agora acabou, gente, a minha função. Tá? Eu vou salvar isso daqui. Bom, e vamos testar aqui o nosso programa. Vou testar aqui, já vai dar um erro aqui, gente, porque... Deixa eu pôr aqui n igual a 4. O que aconteceu aqui, gente? Tá vendo? Apesar da gente ter criado todos os arquivos, o Scilab não sabe nada disso. Tá bom? Então a gente tem que pôr execs para cada uma das funções que a gente for usar. Tá bom? Então aqui o que a gente faz aqui nós vamos pôr exec faço isso, n igual a 4, o menor primo maior ou igual a 4 é 5, n igual a 11, o menor primo deu 11, até aqui está funcionando, né? Vou pôr 1000 aqui, 1009. Bom, então funciona, vocês acompanharam o desenvolvimento aqui, foi tudo muito lógico, mas agora vamos prestar atenção aqui no que foi feito, o que foi o ganho desse jeito
de programar. Aqui, ó, o que aconteceu com o programa principal? A minha preocupação aqui foi interagir com o usuário. Eu quero ver um tanto de números, fazer uma coisa com eles e parar quando o número que entrar for igual a menos, tá bom? Ou foi igual a 1 ou 0, for menor que 2. Então, quanto n for maior que 2, certo? Eu vou fazer isso daqui. Como é que eu acho o menor primo? Não sei ainda, gente, mas eu sei que eu tenho que passar para ele um n e receber o valor, tá certo? Aqui eu já pus direto com o print. Bom, então, o que aconteceu? Eu concentrei minha preocupação aqui nessa interação e deixei o problema de encontrar o tal do menor primo maior ou igual para outro tempo. Aqui agora, o que aconteceu? Eu fiz um loop, eu resolvi um loop de procura por número primo, supondo a existência de uma função que me diz se o número é primo ou não. Eu tendo essa função, eu faço esse loop e descubro qual que é o menor primo maior ou igual àquele que eu li. Então, eu não preocupei com a interação com o usuário. Agora, o problema de saber se o número é primo ou não, eu passei para outra função. A função primo, o que acontece? Já estou com um contexto muito mais concentrado. Eu pego um número, tenho que responder com um booleano. É primo ou não é? Aí, o que eu fiz? Usei uma função menor fator e falo assim, ele vai ser primo se ele for igual ao menor fator dele. A menor fator, aí eu programei até o fim. Bom, então cada hora eu estou com um nível de concentração, certo? Eu estou com uma preocupação, certo? Você ter aquele problema global, se você pensar nele todo, esse programinha que a gente fez aqui, não é um programinha simples, não. Vou fazer ele sem utilizar funções, vocês vão ter dificuldades. Bom, não é impossível, mas é chato de fazer. Com funções fica muito mais elegante, muito mais concreto, muito mais fácil, certo? Porque você mistura, gente, interação com o usuário, saber se o número é primo ou não, menor fator, se você misturar isso tudo num contexto só, você fica com uma situação de uma complexidade que você pode não dominar.